Salmo 103, versículo 5. Quantos têm motivo para adorar o Senhor? Faz assim. Glória a Deus. Eu não sei você, mas eu estou tomado de uma santa expectativa nessa manhã. Glória a Deus. O salmista diz assim: que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. Amém? Estenda suas mãos para cá. Coloca o tema aqui. Hoje eu quero falar sobre 5 coisas que vão revolucionar a sua e a minha história. Estenda como profeta, mãos firmes de alguém que sabe o que está fazendo. Libera uma palavra sobre mim. Você pode fazer isso? Ai, 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 eu sinto o Espírito se mover sobre esta casa. Há algum profeta disposto a proclamar uma palavra? Vai, libera uma palavra sobre mim. Vamos atrair a glória de Deus para este ambiente. Sim! Sim, Espírito Santo. Ninguém é maior do que o Senhor neste lugar. Ninguém é maior do que o Senhor nesta casa. Toda a casa está cheia da tua glória. Passeia sobre esta geografia, Espírito de Deus. Você pode adorar o Senhor. Levante as suas mãos e adore ao Senhor com a intensidade máxima do teu coração. O leão que habita em você, declare: Ele é a glória. vai! A Ele é a glória, pra sempre. Amém. Agora, para tocar os céus, profetiza essa canção. A Ele é a Sim! Vez agora sem o som. Levante as mãos e declare: eu não sei você, mas eu não saio daqui sem tocar os céus. Ai, ai, ai. Agora, como se fosse a última canção da sua história, declare: vai, 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 vai. Me dê a tua atenção. Existe uma janela de 1600 anos onde aproximadamente 40 homens de Deus escrevem toda a palavra do Altíssimo. Mas eu sei que você já sabe disso. Mas o que é impressionante, extraordinário, inexplicável, inconfundível, é pensar que esses homens viveram em tempos diferentes. Eles pisaram em geografias opostas, distintas, e por causa dessas geografias, eles tiveram impregnadas em si culturas que são consideradas diversas. Mas mesmo assim, a Bíblia é um livro que foi escrito de forma perfeita e sistemática. Quando observamos o texto que acabamos de ler, percebemos que esse texto foi escrito por Davi.
Davi, ele usa a figura profética da águia, que apontam duas realidades: avanço e renovação. Quando olhamos para um outro homem de Deus, um outro personagem bíblico, logo percebemos que o mesmo agora, em outro tempo, em outro espaço da história, ele usa a mesma figura profética da águia para também fazer um apontamento sobre mim e sobre você. Isaías, o profeta, é o seu nome. Isaías 40, no versículo 28, ele diz assim: não sabes, não ouvistes, que o eterno Criador dos céus e da terra não se cansa, tampouco se fadiga, nem se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte o cansado e ressuscita as forças daquele e daquela que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de cansado caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu já estou profetizando: aqueles que esperam no Senhor receberão nesta manhã renovação das suas forças. Eu não sei aquilo que tem te cansado, te sobrecarregado, mas eu profetizo na ousadia do Espírito. Nesta manhã, o Espírito de Yahvé renovará as suas forças. Sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. É interessante observar que Davi, para quem não sabe, ele vive em um período da história em que antecede Jesus, o Verbo encarnado, 1000 anos antes. 1000 anos antes da vinda de Jesus, Davi estava lá. Já o profeta Isaías, ele ocupa outro cenário na história do tempo, porque ele vive no século 8, diga comigo, século 8. E quando falamos do século 8, nós estamos falando em um período aproximado de 300 a 400 anos antes da vinda do Cordeiro. Quem estava lá profetizando? O profeta Isaías. Há então um hiato na história entre Davi e Isaías, de aproximadamente 400 anos. Nós estamos dizendo que, mesmo não ocupando o mesmo tempo, ambos estão completando uma só revelação, dizendo que Deus é aquele que vai trazer avanço e renovação sobre aqueles que precisam de avanço, e sobre aquelas e aqueles que precisam de renovação. Quem está comigo aqui, diga amém. Quem é Davi? Quem é esse personagem? Davi é o 8º filho de Jessé o belemita. Davi é alguém que não é de uma linhagem real, mas mesmo não sendo de uma linhagem real, ele se assenta na cadeira do rei, e pasme você, ele nunca fora um príncipe, porque quem carrega uma palavra irá confundir o sistema. Quantos carregam uma palavra? Faz assim. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus nesta manhã, que aquilo que você vai viver nesses dias, como Davi viveu o extraordinário e não pôde ser explicado, você vai viver aquilo que não pode ser explicado. Eu profetizo na ousadia do Espírito, aquilo que a tua casa vai experimentar, ninguém antes da tua geração experimentou. Aquilo que você vai viver será tão extraordinário que não poderá ser explicado, senão a mão de Deus foi estendida sobre você. Sim. Se eu fosse você, eu adorava. Posso crer no amanhã. Vai, declare, vai.
Quem é Isaías? É um profeta conhecido como profeta pontual, profeta messiânico. Isaías é o responsável por apresentar o livro profético de Isaías. Ele é considerado um profeta maior, não por causa da extensão do livro, mas sim pela profundidade das revelações. Isaías também é conhecido no tempo histórico como um homem que gostava de viver de maneira isolada. Ele não era alguém que estava no meio dos grupos. Ele não era alguém que ficava junto com as multidões. Era natural percebermos que Isaías estava em 3 ambientes: ou nas montanhas, ou nas florestas ou matas, ou também no deserto. O ambiente em que esse homem buscava revelações da parte de Deus eram ambientes isolados. É por isso que quando olhamos para a vida de Isaías, logo percebemos que em todo o livro de Isaías, por dezenas de vezes ele faz uso de figuras de linguagem. Eu imagino Isaías no meio da mata, olhando para o céu e entendendo o que Davi entendeu, quando Davi em outro tempo escreveu o Salmo 19:1, dizendo: os céus revelam a glória de Deus, e o firmamento as obras das suas mãos. Isaías está olhando para os céus, tentando ouvir a voz de Deus, porque não tem lugar tão extraordinário para estar, como nos vales, como nas montanhas, como nas matas, para ouvir a voz de Deus. Pastor, Deus está lá, mas não está aqui. Não, Deus está em todos os lugares, mas tem lugares que você se desconecta de todos aqueles que são ecos da sua vida. Sabe o que é incrível? Ambos em tempos diferentes recebem a mesma revelação. Eles estão usando a figura tipológica da águia para nos ensinar a esperar em Deus. Esperar em. Levanta a mão direita e profetiza comigo: eu vou. Ai, mais forte, eu vou esperar em Deus. Eu não vou esperar no governo. Mais forte, eu não vou esperar na minha rede de contatos. Eu não vou esperar no banco. Eu não vou esperar na igreja. Eu vou esperar em Deus. É por isso que ele diz no versículo 31: mas os que esperam, não no governo, não na igreja, não no sistema, mas aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Pastor, por que eu estou cansado? Porque eu estou esperando em outras pessoas. Por que eu estou cansado? Porque no fundo a minha expectativa não está em Deus. A palavra de chave nessa manhã, a palavra-chave é tempo de esperar. É como se Isaías e Davi estivessem dizendo assim: quem espera em Deus se renova, quem espera em Deus sobe, quem espera em Deus corre, quem espera em Deus não se cansa, quem espera em Deus não se fadiga, quem espera no Senhor sempre alcança para louvor e para a glória do Eterno. Declare comigo: é tempo. Com voz de profeta, é tempo de esperar em Deus. Escute, me dê tua atenção. Não quero fazer abordagem profunda sobre isso,
Mas o Senhor está me lembrando aqui. Existem aproximadamente 12 mil aves em todo o território terrestre. Nós estamos falando que no planeta existem aproximadamente 12 mil espécies de águia, de aves. Se tratando da águia, nós temos apenas 70 espécies diferentes. A maior de todas as águias é conhecida como águia imperial. Diga comigo, águia imperial. A águia imperial, ela é conhecida como rainha dos céus. Em idade adulta, ela tem entre 90 centímetros e 1,5 m. E quando ela abre as suas asas, ela chega ao comprimento de 2,5 metros. Ela tem uma característica intrínseca. Ela não voa em bando. Ela só voa sozinha. Ela é a ave mais temida de todas as aves. Somente um tipo de ave tem a capacidade de importunar a águia. Essa ave, ela sobe no pescoço da águia e ela fica então picando o seu pescoço. Essa ave, ela fica perturbando a águia. O nome dela é falcão. Sabe o que eu acho extraordinário? A águia tem poder de matar o falcão. Ela tem poder de exterminar com apenas uma picada. Ela tem poder de destruir o seu opositor. Mas a águia faz algo que nós não aprendemos ainda. Ela não revida. Eu aprendo um princípio. Quem é águia não revida a falcão. Quem é águia sabe quem é em Deus e não fica trocando farpas na internet. Quem é águia não devolve o insulto que recebeu. Quem é águia não fica se justificando. Quem é águia sabe que a sua natureza não é terrena, mas é celestial, e que um dia o seu Redentor que está vivo se levantará para justificar a sua causa. Quem está aqui bem forte, diga glória a Deus. Sabe o que é incrível? A águia não revida, mas ela faz algo que é poderoso. Ela sobe. Ela o quê? Ela o quê? Teu problema é que no momento da crise, é que no momento da humilhação, é que no momento em que as pessoas estão falando mal de você, você desce, você se rebaixa ao nível delas. E a águia, ao invés de se rebaixar, ela sobe. Ela sobe. Ela sobe. Ela sobe. E os cientistas dizem que ela sobe tão alto, mas tão alto, que a pressão começa a ser elevada. Porque quem não é águia não suporta a pressão das alturas. Quando ela está além das nuvens, além das, que fala de um lugar em Deus que muitos nunca foram. Quando ela está além das nuvens, a história diz que o falcão tem que tomar uma decisão. Ou ele abandona a águia, porque ele não suporta a pressão das alturas, ou ele morre. Eu aprendo uma verdade: no tempo que está dando tudo errado, no tempo em que nada está se conectando, este é o tempo que você precisa subir, 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 subir e entrar no lugar de pressão em Deus, em que a glória de Deus vai mudar a sua história. Só quem está comigo, levante as suas mãos, adore ao Senhor, declare: A Ele a glória. ai, 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 vai! A Ele a
Ó, águias, declare. A Ele a glória. Meu Deus, eu sinto a glória de Deus nessa casa. Eu sinto Ele aqui. Sempre amei. Mais uma vez, diga. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre amém. Segura aí. Guarde o que eu vou dizer aqui. Quantos querem mudar os resultados da sua caminhada? Levante a mão. Eu quero ser clínico nas minhas palavras. 5, eu disse, característica que as águias possuem, que eu preciso habilitar. Eu preciso o quê? É conhecer, não habilitar, para que Deus possa revolucionar a minha história. Deus está dizendo, a minha parte está pronta. Agora você precisa permitir que eu coloque dentro de você coisas que você ainda não tem, para que eu possa fazer aquilo que eu te prometi. Pastor, Deus precisa de mim. Não, mas Ele sabe que se Ele não habilitar coisas em você, você vai colocar tudo a perder. Por isso Ele está dizendo, esta é uma manhã que eu quero colocar coisas em você, para que você não estrague tudo. Primeira característica que as águias possuem, ela é paciente. Ela é o quê? Ela usa a paciência. Os ornitólogos, que são estudiosos das aves, eles dizem, Márcio, que antes da águia atacar a sua presa, ela passa horas observando a distância. Durante horas, pacientemente, a águia observa todo o cenário de maneira panorâmica. Ela fica voando em círculo, em uma distância que a sua presa não pode observá-la. Ela faz uma medição para saber se a distância onde está até a sua presa é uma distância métrica que ela pode ousar atacar sem errar o bote. Ela analisa, porque ela é analítica, e todo paciente é analítico. Todo homem, toda mulher de Deus precisa fazer o uso do fruto da paciência. Pastor, você é devagar demais. Não, porque eu trabalho debaixo de um fruto, o fruto da paciência. Por isso eu sou analítico. Ela analisa, porque ela sabe que se a sua capacidade, a sua força não for o suficiente para poder segurar a presa e arrancá-la da terra, ela vai perder a sua única oportunidade, talvez naquele dia, de se alimentar. Sabe qual é o nosso problema? Nós não aprendemos com a águia que precisamos aguardar a hora certa de agir. Nós somos precipitados, e na precipitação nós estamos atrapalhando a Deus. E depois eu falo assim no quarto de oração: Deus, eu não entendo porquê todo mundo prospera e eu não prospero. E Deus está lá do céu dizendo: você não para de me atrapalhar. Levanta a mão direita e declare: eu não vou atrapalhar. Mais forte: eu não vou atrapalhar a Deus com a minha ansiedade. A maioria de nós agimos sem pensar e depois culpamos a Deus. Sabe uma coisa que eu aprendo?
Existem dois cenários para que Deus plante paciência dentro do homem. O primeiro cenário é através dos conselhos de sabedoria. O que está sendo liberado aqui nessa manhã são conselhos de sabedoria vindo da fonte, a palavra do Altíssimo. E o segundo cenário que Deus vai plantar sabedoria dentro do homem, gênero humano, homem e mulher, é na escola da tribulação. É aonde? Quantos querem ir para a escola da tribulação? Aleluia, vai. Você quer ir? Você quer ir para a escola da tribulação? Olhe para cá. Paulo diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 3. Eu, Paulo, não me glorio porque eu subi ao terceiro céu. Eu não me glorio porque eu escrevi um terço da nova aliança. Eu não me glorio porque eu era alguém que sobressaía sobre todos da minha idade. Não porque eu tinha dupla cidadania. Não porque eu era cheio da glória de Deus, o maior plantador de igreja da história da humanidade. Não. Eu, Paulo, me glorio nas tribulações. Romanos 5,3. Porque as tribulações produzem paciência, experiência e esperança. Sabe o que Paulo está falando? Existe uma escola que vai produzir paciência em qualquer ser humano. É a escola da tribulação. Ou nós aprendemos pelos conselhos de sabedoria, ou Deus vai nos plantar na escola da tribulação. A paciência coopera com o reino. A paciência, ela aumenta a velocidade do nosso avanço. Ser paciente não é ser bobo. Ser paciente não é ser tolo. Ser paciente é ser alguém cheio do Espírito Santo, que entendeu que o céu trabalha com precisão. Pastor, está todo mundo correndo a 100 por 1. Eu não preciso correr a 100 por 1. Se eu for preciso na minha caminhada. É tempo de ser preciso. Olha que interessante. Olha o que Lucas diz. Lucas 21:19. Na vossa paciência salvarei a sua alma. Tiago 5:7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Hebreus 10:36 é mais profundo. Hebreus diz assim: porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. O escritor de Hebreus está dizendo, um pré-requisito para receber a promessa é a paciência. Fala para quem está do seu lado, é tempo de ser paciente. Vai. Olhe para cá. Jó capítulo 1. Jó é um homem rico, um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus que se desvia do mal. O homem mais rico do mundo antigo. Ele tem 10 filhos. As propriedades dele são incontáveis. Jó no capítulo 2. Jó está cheio de chagas no seu corpo. A sua mulher perdeu a fé em Deus. Os seus 10 filhos morreram, 7 homens e 3 mulheres. Toda a sua riqueza se diluiu como o pó da terra. Olha o que é um homem que entende como o céu se move. Ele era rico no capítulo 1. Ele era próspero. No capítulo 2 ele está falido. Sua esposa perdeu a fé. Os seus filhos morreram. E ele não tem mais patrimônio nenhum. E também perdeu a honra. Olha a declaração desse homem. No capítulo 13 ele diz assim, versículo 15: ainda que Deus me mate, nele eu terei paciência. Se é para aplaudir, aplauda de verdade, vai. Jó está dizendo, nada pode mudar a minha realidade em Deus. É tempo de sermos pacientes
como a águia. Número 2, a águia é inteligente. Ela é o quê? Levanta a mão direita e declara: eu sou. Só quem é, declara: eu sou inteligente. Mais forte: eu sou inteligente. Mais forte: eu sou inteligente. Você é inteligente, nada pode mudar isso. A águia não luta contra o vento, mas ela usa o vento a seu favor. Isso é inteligência. Tem muita gente aqui que está me ouvindo, que está lutando contra o vento. E quando você luta contra o vento, você só se cansa, se decepciona, fica irritado com todo mundo dentro da tua casa. Sabe o que eu aprendo com a águia? Que é uma figura profética de avanço e de renovação. Ela usa o vento da tempestade para subir. Ela usa o vento da tempestade, eu vou repetir, para subir. O seu propósito aqui é ficar acima das nuvens. Para quê, pastor? Para poder fluir e não funcionar na corrente do vento que fica acima das nuvens. Ela aproveita a corrente do vento para descansar as suas asas. Ela não luta contra o vento. Ela usa o vento como mola propulsora. O problema é que na crise você ira, você fica com raivinha, você fica decepcionado. E ao invés de subir além das nuvens, aonde existe uma corrente de vento que vai te fazer descansar. Por que eu não descanso? Porque no tempo da dificuldade da espera, ao invés de subir além das nuvens, eu fico descendo para enfrentar a realidade adversa de frente, achando que eu vou vencer. E o Espírito está me usando para dizer: não é para enfrentar, porque você vai se cansar. É para subir além das nuvens, para aproveitar o fluxo do vento e descansar em mim. Quantos estão comigo aqui? Quantos estão pegando no Espírito essa palavra? Eu declaro que Deus nesses dias vai te levar acima das nuvens, e uma corrente de vento vai te fazer descansar. Pastor, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu estou profetizando. Deus vai te levar nesses dias acima das nuvens para te fazer descansar nele. Quem está aqui, diga glória a Deus. Quem criou o vento, irmãos? João capítulo 1, versículo 1. No princípio era verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo estava com Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Significa que se o verbo estava lá na criação, e que ele criou todas as coisas, o vento é obra de quem? O vento é obra de Deus. A pergunta é: quem criou o vento? A pergunta é: quem governa o vento? E a terceira pergunta é, para te fazer pensar, é: o vento está a serviço de quem? Por que esse desespero? Por que a tua alma está fora do lugar? Diga como Davi: aquieta-te, alma, volta-te para o teu sossego, porque Deus tem cuidado de você. Olha o que Marcos diz em Marcos 4:35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. Versículo 19. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: aquieta-te, vento. E houve grande bonança. O Deus que criou o vento é o único capaz de aquietá-lo,
Pare de enfrentar as batalhas de frente, você só vai se cansar. É tempo de acreditar nas palavras que Deus liberou sobre você. Nesses próximos dias, conselho de sabedoria é: quando o vento soprar forte, use o vento contrário para descansar em Deus. Quantos pegam essa palavra no espírito bem forte? Diga glória a Deus. Terceiro, do monte, mais perto. Declare, vai, levante as mãos, você pode fazer isso. Me expando com o peso da tua glória. Vamos tocar o céu juntos, levante a sua mão, vai. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo. Ai, 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 declare, vai, vai, vai. Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender. Vai, declare, vai. Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você. Tudo é Deus na tua vida. Mas a fechada é você, é tudo sobre você. Segura aí, segura aí. Primeiro é paciência, segundo é inteligência, e a terceira característica que Deus vai colocar em você é discrição. É o quê? Deus vai colocar discrição em você. A águia, pastor Rodrigo, ela é discreta, pastora Márcia. A águia tem senso de surpresa. Ela não dá sinais para a presa que ela está por perto, porque ela usa o fator surpresa a seu favor. Sabe o que é o problema? É que nós somos a geração de José, e a geração de José não sabe ficar calada. A Bíblia diz que José recebe da parte de Deus 2 sonhos. Gênesis 37. É como se Deus estivesse compartilhando com José o seu futuro. É Deus liberando sobre ele os seus segredos. A primeira coisa que esse homem deveria fazer é orar, dizendo: Deus, como que o Senhor quer que eu me comporte acerca da revelação que o Senhor me entregou? Mas a primeira coisa que ele faz é o que você e eu fazemos. Ele vai contar para todo mundo aquilo que Deus disse. E por causa daquilo que ele contou, ou seja, da sua boca sem governo, ele vai parar na cisterna, ele se torna um escravo, e ele vai parar também na prisão. Escute o que eu vou dizer. Tem muita gente aqui, não fica triste comigo, mas eu preciso falar, que se não fosse a sua boca grande, você já estaria no palácio, mas porque você fala demais, você está ou na cisterna, ou na escravidão, ou na prisão. Cuidado com aquilo que você tem falado. Se Deus quisesse que todo mundo soubesse, Ele tinha falado para muita gente. Se Deus disse só para você, guarda com você, porque é um segredo íntimo de um pai compartilhando com um filho amado. Sabe, Davi, sabe o que é uma coisa difícil para a igreja compreender? É que quando um irmão compartilha com um irmão, mesmo sendo irmão, existe a possibilidade de nascer a inveja. A inveja pode parecer que ela não é letal, mas ela é letal, está na Bíblia. Não é um machismo do pastor. Gálatas capítulo 5, versículo 19.
Mas as obras da carne são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. Versículo 21, olha que coisa forte isso aqui. Ele diz assim: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, aos quais praticam, não herdarão o reino dos céus. Quem está dizendo? O apóstolo Paulo. A Bíblia, eu falei no início, ela é um livro perfeito que se conecta, que se completa. Então, toda vírgula, todo ponto tem um propósito. Paulo aqui, ele coloca no versículo 21, inveja na classe dos homicídios. Paulo está, em entrelinhas, liberando sobre nós um princípio. A inveja mata tanto quanto o homicídio. Cuidado com aquilo que você tem falado, quando deveria guardar para você. Esconda dentro da tua casa aquilo que Deus falou. Não compartilhe com ninguém enquanto o Espírito não autorizar, porque infelizmente nem todo mundo que tem cara de irmão é irmão. Quantos estão aqui comigo pegando essa palavra? Diga glória a Deus. Aprenda a agir silenciosamente. Pastor, eu não entendi. Pare de falar e deixe que os frutos e os resultados que Deus irá te dar fale por você. Deus disse que vai me dar um carro. Não é assim que funciona. No dia que Deus te der, as pessoas vão ver, e por causa do teu coração elas vão dizer: foi Deus que deu para ele, foi Deus que deu para ela. Hoje eu tive um sonho, pastor. Estou gravando esse vídeo, irmãos, porque Deus disse que vai me levar para Alphaville. Aleluia. Eu estou ficando arrepiado. Deus pode levar você para Alphaville, sim ou não? Deus poderia levar José direto para o governo, sim ou não? Mas a boca grande dele atrapalhou. Aí Deus tem que levar você para a periferia. Eu não estou desfazendo a periferia. Por quê? Porque a tua boca grande atrapalhou o processo que Deus ia construir. Olha o que acontece com Ezequias. Olha só que eu estou partindo para o final. O rei Ezequias, olhe para cá. Ele está vivendo um tempo poderoso. E talvez você esteja vivendo um tempo poderoso. E lá vai um alerta profético para você. Cuidado com quem você coloca dentro da tua casa. Posso ser pastor na tua vida, sim ou não? É uma advertência pastoral. Está cheio de lobo dentro da igreja, com cheiro e com cara de ovelha. Pastor, não tem como ter cheiro. Tem sim. É só você olhar para Jacó. Tinha cheiro de Esaú, mas não era Esaú. Olha o que acontece com Ezequias, o rei. Ele está empolgado, porque quando a gente está vivendo algo nobre, a gente fica empolgado, sim ou não? Ele está empolgado, ele está no palácio, está tudo dando certo, e quando tudo começa a dar certo, a gente fica empolgado. Ah, coisa linda, está tudo dando certo. Pastora Jordana, vamos comentar nas redes sociais. Aí chegam os babilônicos. Pastora Lorena, Pastor Marcos, os babilônicos chegaram. Um império poderoso. Sabe o que ele faz? Põe tapete vermelho, leva para dentro do palácio e começa a mostrar tudo o que Deus estava fazendo. Ele abre a porta dos seus tesouros. Ele mostra a sua grandeza. Ele mostra as saídas emergenciais para mostrar a sua glória. Quando os babilônicos estão saindo, o profeta está entrando. Ai, ai, ai.
Quando eles estão saindo, o profeta Isaías está entrando. Ele olha para o rei, na ousadia profética, e diz: o que aconteceu aqui? E o rei disse: eu estava mostrando a nobreza do meu reino. E ele falou assim: como você foi capaz de mostrar a grandeza daquilo que Deus te deu para eles? Você não entendeu? Deixa eu colocar a legenda. A grandeza e a nobreza daquilo que Deus vai fazer na tua vida só pode ser compartilhada com aqueles que têm aliança com você. Não tem aliança, eu posso até te dar a mão, mas na minha mesa você não senta. Ah, pastor, pode falar isso não, sou homem de Deus. Ah, é? Não senta na minha mesa se não tem aliança. Se eu não conheço o coração, não fica triste comigo, não. Pode até falar mal de mim, mas não vai na minha casa. Não participa da minha intimidade. O profeta olha para ele e diz assim: preste atenção, por causa da tua boca grande, eles vão voltar, assim diz o Senhor, vão furar os olhos dos homens, vão estuprar as mulheres, vão assassinar as crianças, vão depenar os tesouros do reino, porque você não foi capaz de guardar dentro aquilo que Deus te confiou. Fala para quem está do seu lado: é tempo de ser discreto. Você está comigo aqui? Diga glória a Deus. Quero acabar aqui, não vou terminar. Por último, não vou até os 5. Estamos no horário aqui. Queremos selar essa palavra com o cálice do sangue, amém? Quando você tomar o cálice hoje, essa palavra vai impregnar no teu espírito. E eu quero profetizar: ninguém vai poder te resistir. Ninguém vai poder te resistir. Como Deus foi com Josué, Deus será contigo. Eu profetizo, é uma profecia, pega no teu espírito. Como Deus foi com Josué, Deus será contigo. Como Deus prosperou a Josué, Deus vai te prosperar. Como Deus fez Josué avançar, você avança como nunca a partir de hoje, em nome de Jesus. Quarto, a águia é preparada. É o quê? Não menospreze o preparo. No meio de um povo de Deus, obstinado por uma religiosidade ignorante. Eu sei que está filmando, está tudo certo. Nós somos espirituais como deveríamos ser naturais, e naturais como deveríamos ser espirituais. Misturamos as coisas porque gastamos pouco tempo com Deus e muito tempo com a internet. Ontem eu postei um vídeo no TikTok. Está aqui o Davi. Apanhei muito ou não, Davi? 1.700.000 em um dia e meio de visualização, não foi? 300.000 mensagens. Alguém perguntou para mim se abriu. Eu falei: para quê? Escute. Não gaste tempo demasiado com coisas inúteis. A águia preparada, ela é o quê? A águia se prepara durante o tempo da espera. A pergunta é: no tempo que você está esperando, se cumprir o que Deus te prometeu, o que você está fazendo? Eu estou adorando a Deus, estou orando, tudo bem. O que você está fazendo no tempo da espera? Meus filhos ficam perguntando: pai, por que você estuda tanto? Você já é pastor da igreja que Deus prometeu? Eu falei: filho, porque eu estou me preparando. Porque Deus disse coisas que eu não tenho capacidade para viver. Então no tempo da espera, está todo mundo se divertindo, eu estou dentro do quarto. Está todo mundo brincando de ser crente, eu estou com o joelho no chão. Porque eu estou dizendo para os céus: eu acredito na palavra que o Senhor liberou, ao ponto de estar com os joelhos no chão, orando, buscando a tua glória.
Ai, 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 se for para o Senhor, aplauda de verdade, vai. Eu não quero saber o que estão pensando. No tempo da espera, eu quero me qualificar. Eu estou como Jó. Mesmo que eu não viva o que Deus me prometeu, a minha parte vai estar pronta. Está cheio de gente dentro da igreja, igrejeiro. Não lê um livro. Não faz um curso. Você sabe por quê? Eu posso ser verdadeiro aqui, sim ou não, igreja? Você sabe por que os empreendedores, eu fui mentor de empreendedores. Você sabe por que os empreendedores não querem contratar crente? Porque a maioria é preguiçoso e não gosta de estudar. Eu não disse todos, eu disse muitos. E quando chega na entrevista e ele percebe que o patrão é cristão, aí ele quer inverter as coisas. Como ele não tem qualificação, ele chega, olha no olho e diz: a paz do Senhor, querido. Porque ele é espiritual na hora que deveria ser natural, científico. O cara não está contratando você porque você é cristão. Ele está contratando você porque existe uma demanda. E no final das contas, a gente envergonha o nome de Deus. O que o Espírito está dizendo é: eu quero te fazer voar, mas você precisa se preparar. Eu quero te fazer alçar voos altos, mas você precisa se qualificar. Sabe o que a águia faz quando ela não está caçando? Ela treina, ela o quê? Olha que incrível. Os ornitólogos, estudiosos das aves dizem que quando ela não está caçando, ela poderia estar descansando, mas ela está se qualificando. Ela sobe nos montes mais altos, ela afia o seu bico, ela afia as unhas, e quando ela termina de afiar o bico e as unhas, ela começa a dar rasantes. Ela pega pedras pesadas para poder fortalecer o seu corpo. Sabe o que é triste? A gente quer cantar a música da vitória na igreja, mas ninguém quer treinar carregando pedra. Quando a gente fala de estacionamento da igreja, é uma vergonha. Um empresário está no estacionamento, é humilhante. Nessa casa já tive gente aqui que ficou triste quando foi escalado para o estacionamento, orgulhoso. Nunca vai viver o extraordinário de Deus. Pastor, o senhor está falando que você está no altar. Acompanha a minha história, você vai saber. Esse foi um lugar que eu nunca quis estar. Deus é meu juiz e sabe que eu queria estar escondido. É tempo de se preparar. A águia está carregando pedra pesada, ou seja, ela está se qualificando, porque ela sabe de uma coisa: mais cedo ou mais tarde vai passar uma oportunidade na sua porta, e quando a oportunidade passar, ela não vai espiritualizar a oportunidade, mas ela vai agarrar com as mãos, e quando tudo der certo, ela vai dizer: não foi eu, foi Deus, não foi eu, foi Deus, não foi eu, foi Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Quem pode aplauda bem forte ao Senhor. Vai, 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 vai. Vou trazer a ceia rapidinho aqui. Olhe para cá e eu termino aqui. Nós só vamos orar, a pastora Jordana vai orar. Você vai tomar a ceia, eu vou te abençoar. Olhe para cá. Existe uma história que fala de um grande conquistador no Oriente Médio. Esse grande conquistador, ele venceu uma série de batalhas. Olha para cá. Pode ir servindo, por favor. Pode ir servindo, no final a gente ora. Pode ir servindo. Só me dê tua atenção. Esse grande conquistador venceu uma série de batalhas. No exercício da guerra, ele é atingido, ele está ferido e ele se esconde por detrás
de uma casa toda destruída. E antes de morrer, esse grande guerreiro, ele observa que uma formiga, ela tenta subir com um pedaço de folha para entrar dentro de um buraquinho, e ela cai. Ela tenta subir pela segunda vez, ela cai. Durante aquele episódio, ele contabiliza que a formiga subiu 70 vezes, e na última vez, a formiga conseguiu cumprir o seu objetivo. Sabe qual que é o princípio que eu aprendo aqui? O preparo é resultado da insistente repetição. Não adianta você querer ser bom em algo que você não se compromete para repetir todo dia. Se você quiser viver o exponencial extraordinário, esteja disposto, disposta a repetir de maneira insistente aquilo que Deus te confiou. É por isso que Filipenses 3,14, Paulo diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. É como se Paulo estivesse dizendo assim: a partir de hoje, que dia que é hoje? Que dia é hoje? É como se Paulo estivesse dizendo assim: a partir do dia 8, eu vou me esquecer de tudo que deu errado até o dia 7, e vou prosseguir para o alvo. É como se Deus estivesse limpando o seu histórico mental e dizendo: você vai tomar ceia agora, e quando você tomar ceia, eu vou te fazer esquecer de tudo que tem dado errado, para que a partir do dia 9, você avance para o alvo. Quantos estão dispostos a viver o novo de Deus? Bem forte, diga glória a Deus. Levante a ceia, por favor. Vamos apresentar o pão. Vamos apresentar. Som. Libera o som. Glória aqui, a Deus. Amém, Senhor. Obrigado, Deus. Nós selamos essa ceia de palavra, hoje vai marcar. Senhor. Nós selamos essa palavra na terra e no céu. Sim, Deus. Nós nos apossamos, Pai, porque nós somos aqueles que vivem não pelo que vê, mas pelo que crê. E debaixo dessa palavra, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua morte, pela tua ressurreição, por esse amor incondicional por mim, pelos meus irmãos. Muito obrigado, Deus. Abençoamos esse pão, esse suco de uva, Senhor, que venha trazer transformação. Aquele que crê viverá, Senhor. Que venha trazer cura. Aquele que beber hoje, Senhor, será curado, Pai. Em nome de Jesus, no dia 8 de junho, Pai, porque Ele crê. Senhor, que venha trazer salvação, restauração, Senhor, nos lares, Pai. Conversão, amor, paz, Deus, através do sangue de Jesus. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha que incrível o que a Bíblia diz. Quero apenas ler o texto. Eu sei que tem muita gente que está aqui e está dizendo assim: pastor, eu não sou digno de tomar ceia. Quantos já tiveram esse pensamento? Faz assim: você está na casa do teu pai. Ah, eu dei tanta pernada essa semana, eu fiz tanta coisa que não deveria, eu não sou digno de tomar ceia. Olhe para cá. João diz assim, João 6,56: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu. Sabe o que João está dizendo? Sabe por que você não pode comer a ceia, o pão e tomar o cálice? Porque você é bom? Sabe por que você não deve deixar de tomar? Porque se você deixar de tomar, você não permanece nele, de acordo com os escritos de João. Pastor, mas está escrito lá em 1 Coríntios 11:28: examine, pois, o homem a si mesmo,
eu me examinei e me reprovei. Não, Paulo não disse isso. Paulo disse: examine, pois, o homem a si mesmo e depois coma. O que ele está dizendo é: ei, analise, para que você tenha consciência que isso vai acabar mal. Analise para saber que você não pode continuar andando por esse caminho. Eu vou dizer algo aqui como pastor. Está cheio de gente dizendo assim: o irmão chegou na igreja agora, ele não pode tomar ceia porque ele fuma, porque ele bebe. Ei, está errado. Você nunca vai ser bom o suficiente para poder se assentar à mesa com ele. Ele está dizendo: porque você é ruim, porque a tua natureza é caída, é que você precisa sentar na mesa e comer do meu corpo e beber do meu sangue. E quando você comer do meu corpo e beber do meu sangue, se prepare para ter a tua natureza mudada pelo meu poder. Pastor, não pode tomar ceia não. Tá bom. Do lado de Jesus na cruz está o ladrão conversa com Jesus. Jesus diz para ele: hoje mesmo estarás no... E a igreja está reprovando o ladrão de tomar ceia. Jesus está levando o ladrão para o paraíso, e nós estamos repreendendo gente que mente para não tomar ceia. Nós não validamos pecado nessa casa, diga amém. Mas essa casa é um abrigo para os pecadores serem transformados. Diga glória a Deus. Não importa como você entrou aqui, hoje você vai comer do pão e vai tomar do cálice, e a natureza de Deus vai tocar na tua. E Paulo diz: aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que fazia coisas promíscuas não faça mais. Eu sinto Deus aqui, diga glória a Deus. Sim. João capítulo 6, versículo 48 diz: alguém que não recebeu a ceia e deseja ceiar, levanta a tua mão. Alguém entre nós? Alguém? Se tiver alguém, pode se levantar. Você está em casa, amém? João 6,48, eu sou o pão da vida. João 6, capítulo 51 a 53, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Sabe o que eu acho incrível? O que está acontecendo aqui é sobrenatural. Jesus está compartilhando a natureza dele comigo e com você. A natureza de Jesus agora vai tocar na tua. Você não está entendendo, não tem ninguém perfeito. Nem sacerdotes deveriam tomar ceia segundo o padrão da lei, porque pecam e falham, porque são frágeis, fazem coisas que Deus viu. Mas segundo a revelação da graça, a mesa já está pronta para mim e para você. Então, comamos agora o pão da nova aliança em seu nome. Glória a Deus. Mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Sim. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira medo. Declara o refrão, vai só o refrão. Faz dizer Moisés, suba eu profetizo, Deus está arrancando medo de dentro de você. Sim, vai. Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. Sim. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo só
culto é um grande culto, diga glória a Deus. Esse é o sangue de Jesus. É o sangue que foi derramado pelos ladrões, pelos mentirosos, pelos impuros. Pastora Jordana, esse sangue aceita pessoas que eu e você reprovamos. Esse sangue foi derramado por pessoas que nós abominamos. Tem gente aqui que, se a vida dele fosse passada no telão, segundo o padrão legalista da nossa mente, eles não poderiam se assentar na cadeira. Mas a Bíblia diz que Jesus morreu por esse tipo de gente. Então eu quero falar o que Jesus disse: mulher, aonde estão os seus condenadores? Se eles não te condenam, eu também não vos condeno. O que Jesus está dizendo é: eu não estou chancelando o pecado que vocês estão cometendo, mas eu estou dizendo: se vocês comerem do meu corpo, beberem do meu cálice, a minha natureza, se você permitir, ela é capaz de transformar a sua. Você está comigo aqui? Levanta a ceia e declare comigo: quem espera se renova. Quem espera sobe. Quem espera corre. Quem espera não se cansa. Quem espera não se fadiga. E quem espera no Senhor sempre alcança. Você acredita que junho vai ser astronomicamente abençoado, sim ou não? Quantos estão precisando de um milagre? Eu não vou orar pelo milagre não. Só fica com a sua mão levantada assim, só para me ver que você está aqui. Senhor, nós vamos agora tomar o sangue. E eu sei que tem muita gente que precisa de uma experiência contigo. Por isso, Espírito Santo, o que eu te pedi nesses dias é a única coisa que eu te peço: que sinais se manifestem nessa casa. Que agora, quando ele e ela tomar o sangue, o Espírito de Yahvé possa marcar ele por dentro. Que o Senhor visite causas impossíveis aqui, e que por intermédio do sangue que foi derramado, que ele possa receber ainda essa semana, nos próximos 7 dias, o que nós chamamos de sobrenatural. Eu declaro casamentos ressuscitados. Eu declaro empresas entrando no próximo nível. Eu declaro força renovada. Eu declaro que toda depressão agora é subjugada ao sangue. Eu declaro enfermidades sejam curadas. Que o nome de Jesus toque na tua causa, por mais íntima que ela seja, e libere sobre você um milagre. Selemos agora essa palavra tomando o sangue do Cordeiro. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas sim, Deus. mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quantos foram abençoados? Amém. Você acredita que essa palavra vai
perseguir a sua vida nos próximos dias. Amém? Glória a Deus. Lembrando aos amados irmãos que no próximo domingo nós teremos aqui um pastor de Brasília, amigo nosso, Marcos Dutra, e teremos também a levita Carol Braga. Carol Braga vai estar com a gente aqui num grande culto, então não esteja de fora. Alguém perguntou a entrada franca. Dentro da visão da Fortes, não existe domingo aqui que não é franco, tá bom? Então nunca precisa perguntar, sempre franca. Coloca a tua mão assim, deixa eu abençoar você. Você que pode, pastor, eu sou empresário do reino. Você que pode, arremate os frangos lá, não deixa sobrar não. Vem cá, amor. Tem um empresário que acorda 4 horas da manhã para poder doar esses frangos, para a gente poder servir a vida dos irmãos, tá bom? Esse frango não vai para a igreja não usa esse dinheiro. Esse frango é da Store Social, você sabe disso. Então você que pode, passe lá, pegue um frango. O frango é incrível. Me falou hoje que o frango não é de 1,5 kg, de hoje é de 2 kg a 2,5 kg. Dá para comer uma família de 2 daqueles que comem muito. Amém? Vai ser lindo demais. Aos visitantes, um beijo no coração. Essa casa é sua. Sinta-se amado, abraçado. A essa família linda que está ali, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E todos vocês, é uma honra sempre, né, pastora Jordana, receber cada um de vocês. Coloca a tua mão assim, deixa eu abençoar você. Que a graça do Senhor, o grande amor de Deus e as consolações do Santíssimo Espírito, que ela atinja agora a tua vida dentro e fora. Que esse restante de domingo seja leve. E que o responsável por isso seja o sangue de Jesus. Que Ele cubra os umbrais das portas da tua casa. E que Ele possa cobrir você e toda a sua família. Eu declaro em nome de Jesus a tua vida escondida debaixo das asas do Senhor. Eu declaro o Senhor abrindo agora fontes superiores e fontes inferiores para abençoar tudo que leva o teu nome. Eu profetizo em nome de Jesus o poder de Deus chancelando tudo aquilo que você tem plantado no altar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhe para cá, eu preciso só fazer algo aqui, eu não posso esquecer. Tem 2 anos e 7 meses que toda Santa Ceia nós apresentamos o mês financeiro ao Senhor. Amém? Então levanta a tua mão direita. Esse mês nós temos 240 mil de operação. Pastor, eu estou visitando. Por que o senhor fala? Porque aqui não é uma empresa, embora tenha um CNPJ e responsabilidades. Porque nós somos uma igreja, por isso que nós lidamos com dinheiro que não é nosso. Então nós trabalhamos na luz. Você pode dizer amém? Nós queremos que você fique sabendo, porque nós não temos um plano de enriquecimento, né, pastora? Aqui na igreja. Você está justificando? Não estou justificando. Quem me conhece sabe que eu não tenho essa cabecinha de ficar. Irmãos, não. É por irmão se sentir curado pela transparência do altar. Declara comigo. Senhor Jesus, nós declaramos que o Senhor já pagou todas as contas desta casa, em nome de Jesus. E que essa bênção alcance a minha casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que nos assiste, 18 horas tem mais. Que a graça do Senhor, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo toque em você e te abençoe como nunca antes na história.